Caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler a parábola O Joio. Esta parábola está em seguida da parábola do semeador em Mateus 13. E a parábola do joio, e às vezes chamada de o joio e do trigo, ela aparece apenas neste evangelho, no evangelho de Mateus. Então hoje nós vamos ler Mateus 13, verso 24 ao 30, e aí nós pulamos para o verso 34 ao 43, tá? Porque nesse meio tem ainda duas parábolas, ok? Bom, então vamos à leitura da parábola do joio, também chamada o joio e o trigo. Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser pelo meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém? Então eu queria orar ao Senhor, porque de fato é uma parábola difícil, apesar da explicação do Senhor logo depois. Nós vamos precisar realmente aí estarmos nos aprofundando em estudo para entendermos e esperarmos também que o Espírito Santo venha com o poder dele
e nos dê as respostas. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por essa leitura, pelo ânimo que o Senhor tem nos dado em estarmos estudando Sua palavra, lendo, nos alimentando dela, Pai. Muito obrigada. E, Senhor, peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Seu Santo Espírito venha nos ajudar, Senhor, a compreender qual o nosso papel, compreender o que de fato nós devemos fazer, compreender estas parábolas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos a tua sabedoria, derrama sobre nós todo o entendimento, renova a nossa mente, abra o nosso coração, Pai, que a sua palavra esteja no nosso coração para que nós não pequemos contra ti. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, vamos aí abrir o nosso espaço, né, para as nossas discussões acerca da parábola do joio e do trigo, ok? Fiquem na paz, viu? Deus abençoe.